volta aqui, hoje dia do seu direito. A gente está falando aí dessa crise de desemprego no Brasil, 10 milhões de desempregados, e a gente está ensinando você, a gente está tentando ajudar você a montar um bom currículo, a ter uma postura, saber quais áreas procurar para tentar aí se recolocar no mercado de emprego. Quem está com a gente aqui é a Vera Ocifati, ela que é especialista em RH e psicóloga. O Luquinha está cheio de perguntas aí também no Facebook e WhatsApp, né, Luquinha? Pois é, a Cláudia de Taubaté diz o seguinte, diz que ela é muito comunicativa e que quando ela tem uma entrevista de emprego, isso para ela acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Porque ela acaba tomando a frente da conversa e ela diz que acaba falando um pouquinho demais. E ela percebe isso. Ela quer saber se realmente esse falar demais pode ser prejudicial e como que ela pode usar a parte de comunicação dela, que é boa, para conseguir, de repente, sair na frente aí dos outros candidatos à vaga. É o equilíbrio, né? É verdade, equilíbrio é tudo, Cláudia. Assim como é importante você falar, é importante também no momento da entrevista você ouvir aquilo que o entrevistador está falando e esperando escutar de você. Então, quando o seu foco está também no que o entrevistador está falando, você vai conseguir selecionar bem as palavras, as frases e principalmente o objetivo da sua comunicação. E aí você vai usar a seu favor essa extroversão e essa comunicação, escolhendo os temas, assuntos que estejam pertinentes, principalmente à pergunta que está sendo feita para você. E aí você vai então atender a essa necessidade, a essa expectativa que o entrevistador está tendo com você. Parabéns! Hoje é muito buscado, né, a boa comunicação então dos profissionais. Esse é um diferencial para você. Então a equilibração aí dessa sua escuta, né, e da sua fala contínua pode trazer para você excelentes resultados. Olha que legal, estão pedindo para a gente simular aqui, se der tempo a gente faz essa simulação assim, tipo assim, eu procurando emprego ou o Luquinha procurando emprego com a Vera. A gente está entrando na sala e fala, oi, tudo bem? Como é que a gente deve começar? Eu sou péssimo, meu Deus. Vamos simular. Olha, meu emprego é só por Deus mesmo, viu, gente? Só por Deus, né? Conversar com a Graça que está na linha. Oi, Graça, boa tarde. É Graça? Lara. Lara, perdão. Oi, Lara, boa tarde. Alô? Oi? Alô? Clara, não é nem Graça nem Lara, é Clara. A Clara tá na linha? Alô, Clara? Senão eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho interessante. Aí, que acho que Bom, o Ricardo comentou o seguinte, que ele foi nessa entrevista de emprego e disse que a vaga era preferencialmente para mulheres. E disse que na hora para ele ficou muito chateado que ninguém tinha comentado nada. Se ele soubesse, ele nem teria ido. Então, quando tem um susto desse que a pessoa acaba recebendo, como que tem que ser a reação? O que ele podia ter feito? Ele não conseguiu a vaga. Mas ele poderia ter lutado mesmo assim pela vaga? Seria bem interessante, Luquinha, ele perceber quais as características, então, do perfil feminino que estaria atendendo essa vaga. E aí, através dessas informações, ele poderia compreender melhor, né, se a vaga realmente não estava adequada para ele, no seu perfil masculino, ou se ele poderia, como você falou, brigar pela vaga e mostrar que ele tem essa competência, que poderia, então, não ser somente feminina e conquistar um espaço. Outra coisa bacana também é pensar que você pode criar nessa oportunidade um momento de você divulgar o seu currículo, né, e se dispor para outras oportunidades. Porque normalmente o entrevistador, quando ele tem um bom candidato dentro de um processo e quando ele não atende aquela vaga de maneira específica, tendo um bom candidato, ele já pode ficar em stand-by para uma possível oportunidade futura. Então, fica aí a dica. Entendi. Bom, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa simulação, gente. Você chega assim na sala, você chega com o sorriso assim, ou você chega assim. Como é que você chega? Boa tarde, bom dia, boa noite, dá a mão, sorri ou não sorri. Mas tem muita gente com dúvidas sobre roupa, Luquinha, né? A gente sabe que hoje roupas simples são bem legais, quais os exageros, o que é o certo, o que é errado. O Luquinha tá com a Vera aí, ele vai mostrar alguma coisa pra gente, né? Pois é, a gente separou alguns looks, então, para você não ficar perdido ou perdida, porque tem roupa para a mulher e para o homem também. Começar então com as mulheres. Olha só, aqui a gente tem uns looks mais básicos, né, Vera? Sim. Uma roupa mais discreta para as mulheres, então, perceba aí uma saia mais reta, né? Sem ter tanta abertura, sem ter um desconforto aí na apresentação. Eu tô vendo aqui o comprimento, olha só o comprimento, gente. No joelho, por favor, né? Não vai ser piriguete, né, Solange? No dia da entrevista, né, de trabalho. Bastante cuidado, né, com a altura realmente da saia, principalmente as cores, né? Então, uma camisa com tons neutros, então favorece para que a sua apresentação seja sóbria, seja discreta.
discreta, que é o que normalmente se espera, então, do candidato durante o processo. Tá, a gente tem aqui também outro exemplo, de repente algo mais formal, né? Aqui a gente separou para o pessoal, né? O terninho, né? Sim. É bacana. Agora depende da vaga. Por exemplo, se eu vou trabalhar numa agência de publicidade, eu acho que aí já fica um pouco mais difícil, né? Pesado, né? Isso, aí você pode escolher uma cor alegre, mas assim, dentro das cores, por exemplo, um azul, né? Que seja um azul num tom discreto também, um branco, um rosé, a gente está vendo aqui no look, ó, um rosé aqui bem bacana, que é uma cor agradável, uma cor que atrai, então, para essa sobriedade também. É uma cor discreta, né? Entendi. E que dentro de uma área de marketing, por exemplo, o colorido, né, sendo transmitido dessa forma é bem legal também, Tá. Luquinha. Então já a gente mostra para vocês, homens, então, o que é bacana de se vestir, né, Solange? Para também não... Ó, não sei se a calça laranja daria certo, viu, gente? Aqui no programa eu uso, né? De uma área, né, publicitária, marketing. Você vai fazer a entrevista com ela, a gente vai se me aguarde. Bom, a gente está falando de trabalho e hoje também a gente vai falar de justiça. Você sabe que a gente sempre acompanha todos os casos do começo ao fim e a gente está acompanhando o caso do consumidor aí que comprou um veículo, aí trocou esse veículo, todos os veículos apresentaram problemas, né? Será que ele conseguiu resolver esse perrengue, Jesus? Vamos acompanhar, você que é a justiça. Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, e boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós viemos com o seu Nasson, aqui na loja Ribeiro Veículos, fazer exigir o direito dele como consumidor, né? Ele comprou um veículo, estava dentro do prazo de garantia de 90 dias, a loja vinha com aquela história antiga, aquela mentira antiga, que a garantia é só de motor e câmbio. Nós viemos com ele e fizemos exigir o direito dele. Eu me sentindo um bobo, entendeu? Lesado, porque foi um negócio feito que saiu muito dinheiro do meu bolso, uma coisa que não devia, e até hoje eles não resolveram o problema e falaram que não vão resolver. Pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a garantia do carro por completo, e hoje nós viemos com ele buscar esse carro. Agora nós estamos com o seu Nasson e com o Aurélio, aqui da Ribeiro Veículos, com o termo, né, que foi entregue para o Aurélio no final do mês de março. O Aurélio está entregando ao seu Nasson hoje aqui o carro com as manutenções que foram solicitadas, com exceção de uma manutenção, que é a questão do alarme, que o seu Nasson está questionando. Nós estamos orientando o seu Nasson que, caso ele não concorde, ele tem um direito, né, judicial de buscar, né, seja ressarcido dessa situação do carro. Mas é muito importante que o consumidor veio até a loja, entregou um documento com todas aquelas reclamações que ele tinha, praticamente 80%, 90% foi feita, e o carro está sendo entregue hoje, nesta manhã, ao seu Nasson. O artigo 26 deixa bem claro, é 90 dias do carro por completo e não é essa mentira que as lojas falam constantemente de 90 dias somente de motor e câmbio, como a loja Ribeiro Veículos vinha falando e infelizmente insiste em falar. E se você também quer justiça, peço que envie o e-mail para cristiano@bandvale.com.br. Pode mandar um e-mail que a gente quer sim ajudar você com toda certeza, né? Bom, e uma decisão cautelar da Anatel impede temporariamente que as operadoras de internet fixa de reduzir aí a velocidade ou até de suspender a prestação de serviço de banda larga após o término da franquia prevista. A decisão vale até que essas empresas forneçam aos consumidores ferramentas que permitam, por exemplo, acompanhar aí o uso de dados de seus pacotes. Ou seja, dentro de alguns meses, as operadoras vão voltar a ser liberadas para fazer o corte aí de sinal, Solange. Ou seja, retrocedeu da mesma forma, né? É tudo uma bagunça. Só está enrolando, Só né? tá enrolando, é que eu acho que o choque na internet foi tão grande, foi tão comentado, que eles quiseram segurar um pouquinho, né? Bora continuar falando bastante na internet, que é onde a gente vai estar sendo afetado, né, Sol? Para ter um resultado, né? E esse garotinho, gente, ele defendeu a avó com bastão de metal e bombou na internet. A gente já comenta com vocês por que isso aconteceu no próximo bloco. E agora tem um carinho do pessoal de casa. Oi, Sol, oi, Luquinhas. Eu vim aqui desejar uma boa tarde para vocês e para todo mundo que nos assiste.